Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Atendente de bar é indenizado em R$10 mil por exigência de exame de HIV durante contratação. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. TRT de Minas lança Programa de Promoção de Litigância Responsável, o PPLR. Do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região no Mato Grosso vem o destaque do repórter Vinícius Antônio. Justiça do Trabalho em Mato Grosso condena alambique por falta de segurança que causou amputação de braço de trabalhador. E de Goiás, a repórter Andressa Bueno traz uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Indústria de cosméticos é condenada por manter câmera em vestiário feminino. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. Vamos saber se a terça-feira de carnaval é feriado e as consequências para o trabalhador ou trabalhadora que faltar na quarta-feira de cinzas. Se liga, o nosso programa já está no ar. Uma empresa de cruzeiros deve indenizar um homem após ter exigido exame de HIV para a contratação. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o candidato ao emprego foi vítima de discriminação. Quem tem as informações é a repórter Larissa Batista. Conforme portaria do Ministério do Trabalho, a testagem injustificada é proibida e foi baseada nessa tese que o colegiado do TST definiu seu entendimento. A vaga de emprego era para o cargo de auxiliar de bar, mas a empresa exigiu que o rapaz fizesse um teste de sorologia para HIV. Na ação trabalhista, a empregadora justificou que a exigência do exame era feita para todos os novos contratados. Em primeira e segunda instâncias, esse pedido de exame chegou a ser considerado legítimo. Foi levado em conta, por exemplo, que o trabalho em alto mar tem acesso limitado a serviços de saúde. Mas o trabalhador não concordou com a decisão e recorreu ao TST. O relator do caso, na 7ª turma, foi o ministro Cláudio Brandão. Ele considerou a medida abusiva. Segundo o ministro, o resultado de um exame de HIV não interfere em nada na capacidade do empregado de exercer qualquer função, especialmente nessa atividade, que não envolve riscos biológicos específicos. O relator ponderou que a exigência do teste no contexto é ilegal e discriminatória, além de violar a intimidade do profissional. Por isso, o trabalhador deve receber uma indenização de R$10 mil por dano moral. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. Quando o sistema judiciário é usado de forma indevida e sofre um acúmulo de ações e processos que buscam atrasar o andamento dos serviços, ocorre a chamada litigância abusiva. Quem sofre é o trabalhador ou trabalhadora que buscou a Justiça do Trabalho para garantir seus direitos. Por isso, em Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho implantou o Programa de Promoção de Litigância Responsável, o PPLR. Os detalhes com Ana Paula Guilherme. O objetivo é diminuir o número de ações e tornar a justiça trabalhista mais ágil e eficiente. Ouvimos o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, presidente do Regional. Nós temos uma política de implementar uma... Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larissa Batista, de Brasília. Atendente de bar é indenizado em R$10 mil por exigência de exame de HIV durante contratação. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. TRT de Minas lança Programa de Promoção de Litigância Responsável, o PPLR. Do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região no Mato Grosso vem o destaque do repórter Vinícius Antônio.
Justiça do Trabalho em Mato Grosso condena Alambique por falta de segurança que causou amputação de braço de trabalhador. E de Goiás, a repórter Andressa Bueno traz uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Indústria de cosméticos é condenada por manter câmera em vestiário feminino. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. Vamos saber se a terça-feira de carnaval é feriado e as consequências para o trabalhador ou trabalhadora que faltar na quarta-feira de cinzas. Se liga, o nosso programa já está no ar. Uma empresa de cruzeiros deve indenizar um homem após ter exigido exame de HIV para a contratação. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que o candidato ao emprego foi vítima de discriminação. Quem tem as informações é a repórter Larissa Batista. Conforme portaria do Ministério do Trabalho, a testagem injustificada é proibida e foi baseada nessa tese que o colegiado do TST definiu seu entendimento. A vaga de emprego era para o cargo de auxiliar de bar, mas a empresa exigiu que o rapaz fizesse um teste de sorologia para HIV. Na ação trabalhista, a empregadora justificou que a exigência do exame era feita para todos os novos contratados. Em primeira e segunda instâncias, esse pedido de exame chegou a ser considerado legítimo. Foi levado em conta, por exemplo, que o trabalho em alto mar tem acesso limitado a serviços de saúde. Mas o trabalhador não concordou com a decisão e recorreu ao TST. O relator do caso, na 7ª turma, foi o ministro Cláudio Brandão. Ele considerou a medida abusiva. Segundo o ministro, o resultado de um exame de HIV não interfere em nada na capacidade do empregado de exercer qualquer função, especialmente nessa atividade, que não envolve riscos biológicos específicos. O relator ponderou que a exigência do teste no contexto é ilegal e discriminatória, além de violar a intimidade do profissional. Por isso, o trabalhador deve receber uma indenização de R$10 mil por dano moral. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Giro pela Justiça do Trabalho. Quando o sistema judiciário é usado de forma indevida e sofre um acúmulo de ações e processos que buscam atrasar o andamento dos serviços, ocorre a chamada litigância abusiva. Quem sofre é o trabalhador ou trabalhadora que buscou a Justiça do Trabalho para garantir seus direitos. Por isso, em Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho implantou o Programa de Promoção de Litigância Responsável, o PPLR. Os detalhes com Ana Paula Guilherme. O objetivo é diminuir o número de ações e tornar a justiça trabalhista mais ágil e eficiente. Ouvimos o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, presidente do Regional. Nós temos uma política de implementar uma litigância responsável na Justiça do Trabalho, para evitar litigância predatória, litigância abusiva, litigância de má-fé, para acelerar a solução dos conflitos e estabelecer a paz social entre capital e trabalho. Nós pretendemos trazer nobreza para o ato judicial, para evitar os abusos. O uso é permitido, o abuso deve ser punido. E queremos, com isso, ter um volume menor de reclamações, mas apreciadas com cuidado, com zelo, com mais tempo e facilitando a solução mais rápida de cada demanda na Justiça do Trabalho. De que forma o PPLR deve impactar o dia a dia das varas do trabalho e da sociedade? Vai impactar no sentido de vai ficar mais fácil o julgamento, que a atitude da advocacia, das partes, de forma ética, colaborativa, cooperadora, vai viabilizar e vai facilitar uma solução mais rápida do conflito. Após um acidente grave que resultou na perda do braço de um funcionário de um alambique, um grupo empresarial foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A decisão da Justiça do Trabalho em Mato Grosso reforça a obrigação das empresas de garantir segurança no ambiente de trabalho. Quem traz os detalhes é o repórter Vinícius Antônio. Um grupo responsável por um alambique foi condenado ao pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo por causa de más condições de segurança no ambiente de trabalho. A decisão da Vara do Trabalho de Primavera do Leste foi confirmada pela 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Contratado para a fabricação de aguardente,
O empregado sofreu o acidente apenas 25 dias depois de iniciar no serviço. Ao operar um moedor de cana-de-açúcar, ele perdeu o braço direito. As fiscalizações apontaram uma série de irregularidades. O trabalhador não tinha treinamento para operar a máquina, não houve comprovação de fornecimento de equipamentos de proteção e o moedor não possuía dispositivos básicos de segurança. A justiça entendeu que a culpa não foi do trabalhador. Mesmo sendo um único acidente, as irregularidades colocaram em risco todos os trabalhadores, o que caracteriza o dano moral coletivo. Além da indenização, as empresas vão ter que adotar uma série de medidas, como garantir treinamento aos funcionários, instalar dispositivos de segurança nas máquinas, além de fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual. A terceira turma do TRT de Goiás manteve a condenação de uma indústria de Anápolis por violação à intimidade. Uma auxiliar de produção será indenizada por causa de uma câmera de segurança instalada no vestiário feminino. Os detalhes com a repórter Andressa Bueno. A empresa alegou que o equipamento era fixo e voltado apenas para os armários, mas a justiça entendeu que o monitoramento expôs a trabalhadora ao risco de ter imagens íntimas captadas. Não havia qualquer barreira física entre os armários e os locais de troca de roupa. O relator do caso, o desembargador Marcelo Pedra, ressaltou que essa situação colocava as trabalhadoras em situação de vulnerabilidade porque elas poderiam se esquecer da câmera e saírem parcialmente nuas até o armário. Além disso, elas estariam expostas ao risco de divulgação indevida de imagens em redes sociais. Segundo ele, o monitoramento dentro do vestiário configura abuso do poder da empresa e afronta a Constituição Federal. O tribunal decidiu, por unanimidade,